Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu venho apresentar a última etapa do trabalho realizado pelos alunos Emanuel Brown, Lucas Lara e Jennifer Lecheski do primeiro ano B de TI. A minha parte do trabalho foi sobre o Windows e sistemas operacionais. O Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft que alcançou grande popularidade e dominou o mercado para computadores pessoais ao longo de sua história. Desde 1985, várias versões do Windows foram lançadas e incluem famílias e subfamílias de sistemas que atendem não apenas consumidores, mas também diversos setores da indústria de computação. A classificação dos sistemas operacionais. Os primeiros sistemas operacionais foram criados para executarem uma única tarefa em um computador específico, sendo utilizado por um único usuário a cada tarefa. Com o desenvolvimento da informática e tecnologia, os sistemas operacionais foram evoluindo e hoje em dia podemos classificá-los das seguintes formas: monolítico, microkernel ou híbrido. A sua capacidade de execução de tarefas como monotarefa e multitarefa e a quantidade de usuários que podem operar o sistema como monousuário e multiusuário. A classificação pela arquitetura de sistema. Monolítico. Tenta colocar todas as funções principais dos sistemas operacionais dentro do kernel, dentro de um processo especial que tem diversos privilégios. Já o microkernel tenta colocar só o necessário e deixar tudo que não precisa estar no núcleo central como serviços auxiliares em processos diferentes e sem privilégios especiais. Agora o híbrido. Um sistema operacional híbrido é aquele que combina elementos de arquitetura monolítica e do microkernel. Ele tem um kernel que fornece mais funções e serviços do que um microkernel, mas menos do que um kernel monolítico. A classificação pela execução de tarefas temos monotarefa, que só executa uma tarefa de cada vez, e o multitarefa, que executa várias tarefas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Como classificação pela quantidade de usuários, temos o monousuário, que nesse caso o sistema não fará distinção entre as pessoas, tratando todas como se fosse a mesma, e o multiusuário, que o sistema permite com que vários usuários utilizem dos recursos do mesmo computador, fazendo a separação das suas tarefas, sem criar ou causar interferência entre as mesmas. Olá, eu sou o Lucas Lara, do primeiro B de TI. Eu irei falar sobre Linux e funções dos sistemas operacionais. Linux é um sistema operacional derivado do Unix, gratuito e open source, amplamente utilizado em computadores de rede e cada vez mais em computadores pessoais. Criado por Linus Torvalds em 1991, é apresentado na forma de distribuições como Ubuntu, Fedora e outros. Originado em um contexto onde sistemas como Unix, macOS e Windows dominavam, o Linux se destacou pela sua licença GNU e pela colaboração de uma comunidade crescente de desenvolvedores. Desde então, o número de desenvolvedores cresceu rapidamente e o Linux se tornou uma opção viável para uma variedade de dispositivos e aplicações. Agora sobre as funções dos sistemas operacionais. Gerenciamento de processos. O gerenciamento de processos é uma função essencial dos sistemas operacionais, envolvendo a criação, exclusão, suspensão e comunicação entre processos. Um processo é dinâmico e representa o estado do programa em execução. O sistema operacional utiliza um escalonador e um despachante para gerenciar os processos, onde o escalonador mantém uma tabela na memória principal com informações sobre os processos em execução, incluindo sua prioridade e estado, enquanto o despachante garante a execução real dos processos e atualiza seu estado na tabela. Gerenciamento da memória principal. O gerenciamento da memória principal é fundamental para os sistemas operacionais, que realizam atividades como alocação e liberação de espaço.
controle de instruções em uso, ordem de carga de processo na memória e operação de swap. Além disso, os sistemas operacionais gerenciam arquivos, que são coleções de dados armazenados de forma persistente e organizados em diretórios para facilitar a busca e organização pelos usuários. Gerenciamento de armazenamento secundário. O gerenciamento de armazenamento secundário pelos sistemas operacionais inclui atividades como gerenciamento de espaço livre, alocação de espaço e escalonamento de disco. Os dispositivos de armazenamento secundário são preparados por meio de formatação física, dividido em trilhas e setores. O armazenamento operacional utiliza clusters para armazenar dados. Além disso, o sistema operacional atua como intermediário entre o software, hardware e usuários, gerenciando o sistema de entrada e saída de dados, por meio de drivers específicos para diferentes tipos de dispositivos periféricos. Esses drivers convertem comandos enviados por programas ou usuários em instruções executáveis pelos dispositivos. Oi, eu sou Emanuel Braunschwanz, do Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal. Vou falar um pouco sobre os sistemas operacionais. Android. O Android é um sistema operacional móvel desenvolvido pela Google, projetado principalmente para dispositivos como smartphones, tablets, smartwatches e smart TVs. Ele oferece uma plataforma aberta e flexível para fabricantes personalizarem o sistema de acordo com suas necessidades. O Android gerencia hardware, oferece uma interface de usuário intuitiva, acesso a uma variedade de aplicativos via Google Play Store, integração com serviços Google, suporte a recursos avançados como assistentes virtuais e segurança aprimorada. Em suma, o Android proporciona aos usuários uma experiência móvel completa com conectividade, entretenimento, produtividade e personalização. Definição de sistemas operacionais. Um sistema operacional é um software principal que coordena e gerencia todos os recursos de hardware e software de um computador. Ele fornece uma interface entre o usuário e o hardware, permitindo que os programas sejam executados de maneira eficiente e que o usuário interaja com o computador. Além de gerenciar recursos como processador, memória e dispositivos de armazenamento, o sistema operacional também oferece serviços essenciais como controle de acesso, gerenciamento de arquivos e rede e suporte a múltiplos usuários e tarefas simultâneas. Em resumo, o sistema operacional é o núcleo de funcionamento de qualquer computador, garantindo sua operação suave e confiável.